Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, do versículo 44 ao 49. Lucas 24, do versículo 44 ao 49. Que dias, irmãos, que dias. Mas são dias de renovo. São dias mais tranquilos, dias de paz. Como aguardamos esses dias? Aprove a Deus chegarmos até aqui. Diz assim a palavra de Deus, acompanha comigo, por gentileza. Seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importa se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar diante dos mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Finalizando, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Fecha seus olhos, vamos orar, medite nessa palavra. Uma palavra temporal, e é uma palavra que traz ânimos, que traz renovo, que traz paz. Jesus Cristo é o Senhor, e só Ele que devemos adorar, contemplar a sua face, pedir as suas misericórdias, as suas bênçãos, por que não? Mas Jesus se faz presente, não só nesta igreja, não só nesse lugar, mas no meu coração e no seu coração, em nome de Jesus. Pai querido, Pai santo, obrigado, Senhor, por este dia. Obrigado, Senhor, pela vida, pelo fôlego de vida, pelo alimento, pela saúde, pelas promessas, pela família, pela tua igreja. Obrigado, Senhor, por este país, por esta nação, por esta cidade, por este bairro, por esta localização, Senhor. Toma teus filhos em tuas mãos, Senhor. Nos dê um culto abençoado. Esteja entre nós, Senhor. Receba este culto, Senhor, com todo o nosso amor, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade de lhe transmitir, Senhor, aquilo que realmente sai dos nossos corações. Nós te amamos na beleza da tua santidade, Senhor. Abençoa a liderança da tua igreja. Abençoa pastor Felipe, pastora Daiane, junta de governo, a equipe de louvor, os departamentos, tesouraria, secretaria, missões, homens, mulheres, crianças, MED. Pai, toma tudo isso em tuas mãos, Senhor. Faça o seu querer e a sua vontade. Estamos aqui diante da tua voz, somente para ouvir a tua voz. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Você já deu um tchauzinho para quem está do seu lado aí? Já deu uma fechadinha de olho que não dá para ver o nosso sorriso, que a gente está de máscara? Nós viemos aqui essa noite para receber algo de Deus ou para entregar algo para o Senhor? Muitas pessoas iam ao encontro de Jesus em busca de alguma coisa. Eles iam em busca de cura, eles iam em busca de milagres. Mas aqueles que iam até Jesus com o intuito de entregar a Ele tudo aquilo que eles tinham, que era a sua vida, a sua adoração, saíam da presença do Senhor transformados. Por isso, nessa noite eu te convido, ao invés de você
ao invés de você dedicar essa noite para buscar algo para você, eu gostaria que você, nessa noite, usasse essa adoração para entregar para o Senhor aquilo que você tem de mais precioso, que é o seu coração, que é a sua alma. Imagine que temos vivido tempos tão difíceis e que hoje o Senhor pode ter separado algo especial para a nossa vida, e que Ele está com os braços abertos esperando a nossa adoração. Vamos em busca desse algo novo do Senhor para nós essa noite. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Você pode cantar isso? Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Como no livro de Joel, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir. Aviva-nos, oh Senhor, vem nos avivar nessa noite, Deus. Oh Deus, queima nosso coração para Ti. Oh, cante, enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Diga para Ele: te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Oh, erga tuas mãos e peça: enche esse ambiente. Enche esse ambiente, enche esse lugar. Te damos liberdade, que caia o teu Espírito. Vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, vem fazer o que nenhum homem fez, vem fazer o que a história nunca viu, vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, oh Deus, vem nos avivar, Senhor, nessa noite. Deus, que nós possamos sair daqui, Senhor, inflamados, incendiados de amor por Ti, Deus. Oh, não nos permita sair deste lugar da mesma forma, Senhor. Invada com Teu Espírito o coração da Tua igreja. Oh, Deus, em nome de
de Jesus te pedimos que seja hoje, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. A terra clama, a terra chama, chama, chama. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora. Vem derrama o teu Espírito. Eu sou tua casa, tua amor. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. mude as coisas. Cante, eu sou tua casa. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. Tens liberdade. Oh Deus, tu tens liberdade aqui, Senhor. Tu tens liberdade. Oh, tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Espírito de Deus, Tens liberdade aqui. Espírito Cante pra ele, se Santo, você der isso pra ele. Espírito Santo. Oh, cante. Tens liberdade aqui. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Tens liberdade aqui. Espírito Santo, Espírito Santo. O que que você é dele? Cante pra ele. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de Eu sou, lugar. eu sou tua casa, tua morada. Eu sou Mude as coisas, o teu perdão é completo. o teu perdão é completo. Ele sara minha alma, Ele sara minha alma. O teu perdão é completo.
O seu perdão é completo. Coloca a tua mão no teu coração e cante pra ele assim: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de... Diga: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Senhor, aleluias, aleluias, aleluias. Oh, queridos, louvado seja o nome do Senhor, amém. Sabe, queridos, esse momento de pandemia, Deus tem trabalhado tanto na minha vida. Oh, Jesus. Sabe por quê? Porque antes eu falava para o Senhor constantemente: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, todos os meus dias são seus. Mas lá no fundo eu estava preso. Eu estava preso àquilo que me trazia segurança. Eu estava preso à minha casa. Eu estava preso ao meu trabalho. Eu estava preso aos meus estudos. Porque para mim, no meu coração, eu servia ao Senhor. Mas eu sabia que lá no fundo, aquilo tudo que eu tinha era uma forma de eu me manter seguro. Quantos de nós nessa noite talvez falamos para o Senhor da mesma forma: Senhor, a minha vida é tua. Senhor, tudo que eu tenho é seu. Mas aí você tem a tranquilidade de ir para sua casa, porque você sabe aonde você mora. Você tem a tranquilidade de ter o seu carro. Você tem a tranquilidade de coisas que Deus te deu, mas que trazem uma segurança que não deveria existir na sua vida. Porque aquele que te sustenta é o Senhor. O Senhor, Ele me provou ao longo dessa pandemia que Ele não está preocupado com o nosso conforto. Ele está preocupado com o nosso crescimento. Você imagina um pai ou uma mãe que tem o seu filho com o braço cortado. E aí aquele braço cortado saindo muito sangue, o que o pai e a mãe faz? Leva para o hospital. Chega no hospital, a criança está com o seu braço cortado. E aí o que a mãe e o pai faz? Segura a criança contra a própria vontade dela, para que os enfermeiros e os médicos cuidem daquela ferida, para que ela se transforme e seja sarada. Você imagina que loucura? Você está sentindo dor, e aí aquela pessoa que te ama te segura ainda mais. Mas tem um propósito. O propósito não é o processo. O propósito é o final do caminho. O Senhor, ao longo dessa pandemia, Ele permitiu que eu perdesse o emprego. Eu fui morar numa outra casa que eu não tinha mais, não morava numa casa física, agora eu moro de aluguel. Tudo permissão do Senhor. E aí eu pergunto para você: qual foi o dia que me faltou algo? Aleluia. Deus fiel. Sabe por quê? Porque o Senhor, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A nossa vida é do Senhor. Ele tem o controle de tudo nas suas mãos, cada segundo. Querido, tudo que você tem é do Senhor, dedique para Ele. Se o Senhor te levar num deserto, Ele vai com você. Naquele lugar árido que não há vida, o Senhor está com você. Vai sair água da rocha, vai cair comida do céu, mas Ele não vai te desamparar.
O Senhor não vai desamparar os filhos dele. Aleluia. Aleluias. Oh Deus. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. O que é? Te adorarei, te adorarei. O que ele faz em nós? Estás aqui, transformando nossas vidas. Então o que você fará? Te adorarei, te adorarei. Cante. Meu Deus é Deus de milagre, Deus de promessa, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Oh, aleluia! Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. O que é? Tu és a Qual o nome dele? Qual o nome dele? Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a Diz o nome dele, em nome de Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, Esse é quem tu és. há poder
Jesus. Aleluia. Há poder no nome de Jesus. Cante. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Eu já posso ouvir sim. Ouço cadeias quebrando. Já posso ouvir cadeias ao chão. Cadeias quebrando. Vamos aqui, vai, querido. Ouço cadeias quebrando. Oh, querido, Deus está fazendo algo nessa noite. Eu não sei. Eu não sei o que tem te aprisionado. Eu não sei o que tem te segurado. Mas eu te digo nesta hora, com a autoridade do sangue de Jesus, Aleluia. há poder no sangue dele. Há poder no sangue de Jesus. E no nome dele, as cadeias se abrem. Oh, A Deus. liberdade no nome de Jesus. Há poder No nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu quero viver algo novo. Cante pra ele. Faz meu coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, Trazendo sobre mim um novo amanhecer. eu quero viver algo novo. Se isso é verdade, então cante, quero. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração. Eu quero um coração arder de novo. Fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. A ti, Jesus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. De oração. Vou estar lendo um versículo para a igreja. Fica em 2 Coríntios 10, 4. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Amém.
Esse versículo ele diz que existe uma luta, nós estamos em luta. Existe uma guerra que nós não vemos, uma guerra que é espiritual. E nós temos armas. Podemos usar das armas espirituais que Deus tem nos dado. E elas são poderosas em Deus para destruir fortalezas. As fortalezas que o inimigo arma, se esconde nelas, muitas vezes vem com enganos, mas em Deus nós podemos destruir fortalezas com as armas espirituais, e a oração é uma delas. É uma das armas espirituais que nós podemos utilizar, e vamos agora em unidade com a igreja estar orando. Temos que orar em todo o tempo, mas agora unidos como igreja, unidos em Cristo, que o Senhor possa estar ouvindo o nosso clamor e atendendo a cada um de nós, nossas necessidades, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada, Deus, pelo privilégio, ó Deus, de estarmos na Tua casa, Deus. Glórias te damos por tudo que Tu és, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos preparou, Senhor, porque o Senhor nos deu Suas armas, ó Deus, para que possamos guerrear contra fortalezas, ó Senhor. Quantas coisas, Pai, o inimigo tem feito contra a Tua igreja, Deus, contra o Teu povo, Senhor, contra a mente, Senhor, trazendo engano, Senhor. Vai derrubando, Pai, toda fortaleza, Senhor. Vai derrubando todo medo, Pai, que tem trazido, Senhor, tanta ansiedade, Deus, que tem colocado tanta gente, Senhor, na cama, ó Deus. Tanta depressão, tanta coisa ruim, meu Pai. Vai derrubando, Senhor, nos ajudando, Senhor, a derrubar cada uma delas, Senhor. Em nome de Jesus, que seja quebrado todo engano, Pai. Aqueles que estão dispersos, Senhor. Aqueles que estão enganados, ó Deus. Aqueles, Pai, que estão dando ouvidos, ó Pai, a voz do inimigo, Senhor, as circunstâncias, Pai, sendo enganados pelas circunstâncias, que possamos estar crendo na Tua palavra, que a Tua palavra diz que maior é o que está em nós. A Tua palavra diz que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para o bem daqueles que o amam, Pai. Em nome de Jesus, Pai, esteja, Pai, tomando a Tua igreja, esteja tomando cada família, Senhor. Faz-nos, Pai, crescer de forma saudável, ó Pai. Que cada esposa, Pai, cumpra o seu papel, ó Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em suas casas. Dá-nos sabedoria, ó Senhor, a cada uma, Senhor. E, Senhor, enche, Pai, que os homens, Pai, que esses esposos sejam cheios de Ti, Pai. Que cuidem das suas esposas com amor, ó Deus, como é Teu mandamento, ó Pai. Com carinho, Senhor, em nome de Jesus. Que haja submissão, Pai, de ambas as partes, Senhor, cumprindo o seu papel em Cristo, ó Deus. Pai, que os filhos sejam obedientes a Ti, Pai. A nós também como pais, Pai, em nome de Jesus, que honrem a Ti, Pai, em nome de Jesus, que honrem a nós, ó Pai, que o temor da Tua igreja esteja em Ti, Senhor, e não em nada, em nome de Jesus, Pai. Vai quebrando, Senhor, toda mente cauterizada, Senhor, vai destruindo essa fortaleza. Tira, Senhor, tudo que cauteriza a mente, Senhor. Tira tudo, Pai, que ofusca a visão, ó Deus. Tira tudo que tem impedido, ó Pai, de ouvir a Tua voz. Em nome de Jesus, que caia por terra, que a Tua voz seja ouvida, Pai, em nome de Jesus, porque possamos colocar esperança em Ti, porque é de Ti que vem a alegria, é de Ti que vem a paz. Em nome de Jesus, que a nossa confiança esteja em Ti, em nome de Jesus, porque sem fé, Deus, sem fé em Ti,
Ti, não podemos agradar a Ti. Então ajuda-nos, ó Pai, nessa caminhada. Aqui estamos aqui, ó Deus. Esteja tomando Tua igreja, esteja fortalecendo cada família, Deus. Esteja dando crescimento saudável à Tua igreja, Deus. Não para nós, mas para a Tua glória, para possamos cumprir, ó Deus, o ID, para que possamos fazer diferença, Pai, para muitos outros, ó Deus, que estão com suas famílias destruídas, ó Deus, que nós possamos fazer diferença sim, diferença em vida, Senhor, porque estamos em unidade com Cristo, e unidos com Cristo, Senhor, nós podemos refletir a sua luz, sim, em nome de Jesus. Tira aqueles que estão prostrados, que se levantem em nome de Jesus, com grande fé, caminhando firme, ó Deus, em Ti, Senhor, olhando para Ti, olhando para a Tua palavra, olhando para as Tuas promessas, sabendo que não são as circunstâncias, Senhor, que vivemos, mas vivemos em Ti, ó Deus, porque grandes são as coisas, Senhor, que o Senhor tem feito, porque o Senhor nos ama, ama cada um, Pai. Muito obrigada por esse grande amor, ó Deus. Glórias Te damos por tudo que Tu és, Senhor. Louvado e engrandecido seja o Seu nome através da nossa vida, Pai. Em nome de Jesus, toma cada enfermo, Senhor, dessa igreja nas Tuas mãos, ó Pai. Que o Senhor esteja cansando a cada um deles, ó Pai. Que o Senhor esteja levando a cura, Pai, em nome de Jesus. Que o Senhor dê a cura emocional, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, dá cura espiritual, Senhor. Aqueles que estão faltando fé, ó Deus, que o Senhor acrescente mais e mais, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu venho pedir a Ti também pela nossa saúde da nossa pastora Daiane, ó Deus. Esteja alcançando ela neste momento, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Assim eu agradeço, Pai, glorifico, engrandeço o Seu nome. Como é bom ter a Ti, como é bom falar contigo, ó Deus. Glórias Te damos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Hoje Deus está agindo na sua vida. Nesse momento nós vamos passar o ofertório. Eu queria fazer a leitura com os irmãos do livro de Mateus, o capítulo 14, o versículo 13 ao versículo 21, que fala assim: Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, à parte. Sabendo as multidões, vieram das cidades e seguiram-o por terra. Desembarcando, viu Jesus uma grande multidão, compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantada a hora. Despede, pois, as multidões, para que, indo pelas aldeias, compre para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dai-lhes vós mesmo de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: trazei-mos. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos ao céu, os abençoou. Depois, tendo partido os pães, deu-os aos discípulos e estes às multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobejaram recolheram ainda 12 cestos cheios. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além de mulheres e crianças. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui nós vamos ver os discípulos tendo que alimentar uma multidão, mas eles não tinham nada naquele momento. Eles estavam despreparados? Não, eles não estavam despreparados, porque eles vinham de uma jornada de cura, de libertação, de bênção para as vidas das pessoas. E naquele dia, durante todo aquele dia, provavelmente eles devem ter se encontrado com pessoas famintas e deram daquilo que eles levaram para o deserto para aquelas pessoas também. E naquele momento em que precisou alimentar uma grande multidão, não tinham nada, porque já haviam repartido o que tinham durante todo aquele dia. Já haviam comido também o que eles levaram durante todo aquele dia, bebido aquilo que eles levaram durante todo aquele dia.
e eles não estavam despreparados, mas eles estavam numa condição de que não tinha como dar às pessoas o alimento. E naquele momento chega um menino, nós vamos ver lá no livro de João, que chega um menino com 5 pãezinhos e 2 peixes. Chega e entrega aqueles pães e aqueles peixes nas mãos dos discípulos. Jesus tem momentos em que Ele utiliza do que é visível para mostrar a sua grandeza, o seu poder. Pastor Cleito pregou semana passada sobre o mar revolto, e ele utilizou do seu poder, ele mostrou o seu poder sobre a natureza, fazendo com que o mar se acalmasse. Há momentos em que ele tocou no esquife e aquele jovem, ele ressuscitou, e ele mostrou o seu poder sobre a morte. Em momentos ele expulsava os demônios, e ele mostrou o seu poder que ele tinha sobre os demônios, que ele é Senhor até dos demônios, que ele está acima dos demônios. E ele mostrava o seu poder, ele utiliza coisas visíveis para mostrar o seu poder. E quando nós ofertamos ao Senhor como aquele menino fez, Ele utiliza da nossa oferta para mostrar o poder que Ele tem sobre as vidas. Alguns não têm nada e Ele mostra o seu poder, dando àquelas pessoas que precisam. Alguns têm muito e Ele mostra o seu poder, fazendo com que aquelas pessoas repartam com os que não têm nada, para que o nome dele seja glorificado. Em tudo o nome dele é glorificado, em todo momento o nome dele é glorificado. E quando nós ofertamos, o nome dele é glorificado, porque muitas vidas são abençoadas, como aquele jovem ofertou aqueles 5 pãezinhos e aqueles 2 peixes. E quando na segunda multiplicação haviam 7 pães e 2 peixinhos só, e aqueles homens puderam comer, aquelas mulheres, crianças puderam comer. E é assim dentro da casa do Senhor, na igreja de Deus, quando nós ofertamos, muitas outras pessoas podem ser abençoadas. Não é o pastor que é abençoado, não são os obreiros que são abençoados, são vidas que são abençoadas. No mês de setembro agora, nós vamos ter a oferta de alabastro. Essa oferta ela é direcionada à sede mundial da Igreja do Nazareno, onde essa oferta é distribuída entre todos os países, depois chega lá e depois é distribuída entre todos os países, para que sejam abertas igrejas, escolas, hospitais, para que orfanatos, creches sejam assistidos na ajuda através da igreja. E não fica somente nesses lugares. Há muitas igrejas trabalhando, ofertando, muitos irmãos ofertando para que outras igrejas, outras comunidades, outros lugares sejam abençoados, para a glória do nome do Senhor. Eu quero convidar os irmãos a dobrar a sua cabeça e falar com Deus nesse momento. Nós vamos ofertar ao Senhor. Fale com o Senhor nesta hora. Ó Deus amado, aleluia. Iremos ofertar, Senhor amado, com gratidão. Iremos ofertar, Senhor amado, a Ti, Senhor, porque sabemos que há muitos que precisam, que há muitos que necessitam, Senhor amado. Ó Deus, que há uma multidão faminta, Senhor amado, que precisa receber um pedaço de pão e um pedaço de peixe. Ó Deus e Pai, é através, Senhor amado, do visível, Senhor amado, que Tu realiza o invisível. É através, Senhor amado, do visível, Senhor amado, que Tu faz milagres. Ó Deus e Pai, aleluia. Ó Deus, que possamos nós, Senhor, a cada dia, ó Deus, termos também para contribuir. Que possamos ter, Senhor amado, abre as portas dos empregos, Senhor amado, para os Teus servos. Ó Deus, multiplica, Senhor amado, ó Deus, na dispensa. Multiplica, Senhor amado, aleluia, o faturamento das empresas, das indústrias, dos Teus servos, Senhor, para que possam cada vez mais contribuir. Ó Deus, e que possa o Teu nome ser engrandecido através da nossa vida, como foi na vida daquele menino, o Seu nome glorificado. Que possamos louvar, que possamos adorar, que possamos mostrar que somos uma igreja que faz, uma igreja que realiza, uma igreja, Senhor amado, que trabalha. Ó Deus, que possamos mostrar ao mundo, Senhor amado, ó Deus, que nós não estamos parados, mas, Senhor amado, aleluia, que trabalhamos para o Teu reino, para a glória do Teu nome e para que vidas, Senhor, sejam abençoadas. Assim nós oramos nesta noite, em nome de Jesus. Glória a Deus. Podeis, irmãos, vir ofertar ao Senhor. Tchau. Quem mandou largar a rede?
Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Glória a Deus. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha eu vou te honrar. Filho, eu vou te honrar. Glória a Deus. Eis aqui o teu servo, Senhor, que vai trazer a mensagem da tua palavra nesta noite. Ó Deus, desce, Senhor amado, do alto, Senhor amado, as tuas palavras para o teu servo. E que possamos receber, Senhor amado, com alegria. E que possamos sentir o gozo, Senhor amado, das tuas palavras em nosso coração. Ó Deus, toma o teu servo, usa para a glória do teu nome. Amém, Senhor. Aleluia. Boa noite, graça e paz. Pode continuar sentado. E desde já eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo de número 3. O título dessa mensagem é Arrependei-vos, é chegado o dia. E eu não poderia escolher texto melhor para esta mensagem, ou, melhor dizendo, não poderia ser um título melhor para essa mensagem de hoje. E confesso aos irmãos que essa mensagem, esse texto, mexeu um pouco comigo nessa semana. Hoje de manhã, na classe dos homens, nós falamos alguma coisa sobre, talvez aí 70% dos homens pela manhã já ouviram aquilo que o Senhor colocou em meu coração para trazer para os irmãos hoje. Eu estava escalado para a EBD, já tinha um tempinho, e justamente o tema da aula era Arauto do Messias, falava sobre João Batista. E quando o pastor Felipe me chama para pregar hoje, a mensagem era esta. Então eu entendi que Deus queria mesmo falar conosco sobre isso. E ao estudar e preparar tal mensagem, mexeu comigo porque me veio inúmeros questionamentos. Me coloquei no lugar aqui e me perguntei: será que eu passei pelo batismo do arrependimento? Então, desde já, eu te convido a fazer a mesma reflexão. Será que você tem um coração arrependido? Será que você passou pelo arrependimento? E vamos entender o porquê que eu estou fazendo essa pergunta hoje. Mateus capítulo 3, verso 1 e 2 apenas. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. Acho que esse nome João Batista não é nenhuma novidade para nós, para ninguém aqui, acredito eu, porque é um nome bem conhecido, uma história bem conhecida, até mesmo porque João Batista ele foi um personagem fundamental para o que hoje conhecemos como o Evangelho de Jesus Cristo. E quem foi esse homem, para fazer uma recapitulação bem rápida? Quem foi João Batista? João Batista era filho de um casal de idosos, um casal sacerdotal, Zacarias e Isabel. Diz o texto bíblico em Lucas que Isabel era estéril, não podia ter filho, mas que em uma ocasião Zacarias, exercendo sua função de sacerdote,
estando ele em sua escala, foi até o templo, ali no ambiente do Santo dos Santos, do santo lugar, para acender incenso. E ali Zacarias ele teve uma experiência muito profunda que marcaria a vida dele, não só dele, mas de toda a sua família e de toda a humanidade. Ali aparece para ele um anjo e lhe dá uma informação que ele e sua esposa teriam um filho. E esse filho seria precursor do Messias. Ele teria a função, o chamado de anunciar Jesus. Zacarias, ele de imediato, ele meio que duvida. Ele fica preocupado, porque ele sabia da condição dele, e na questão da idade, e sabia que sua mulher era estéril. Então, o anjo sela sua boca, e ainda diz o porquê que está selando a tua boca, pela falta de fé dele, por ele não crer na primeira fala daquele anjo, mas diz que vai acontecer. E, de forma milagrosa, aquilo que o anjo tinha antecipado para Zacarias, acontece. O anjo ainda instrui a Zacarias que o nome desse cidadão, dessa criança, seria João, que significa Deus é benigno. Então acontece que Isabel engravida e nasce João Batista. E João Batista, ele tinha total condição, na realidade, tinha total direito em exercer uma função no templo, em ter uma função do templo, por ser de linhagem sacerdotal. Ele era uma criança de uma família sacerdotal e ele tinha esse direito, tinha uma vaguinha para ele lá. Só que ao invés de João ir para Jerusalém, ele vai para o deserto. E diz as Escrituras que João, ele cresceu e viveu ali no deserto, comendo gafanhoto e mel silvestre. Era a dieta de João. E ali também ele se vestia de forma incomum para a época, mas não estranha para quem conhecia as Escrituras, porque ele vestia-se como Elias se vestia. Também se vestia como alguns ali que viviam no deserto, uma seita chamada essênicos. Mas, para um judeu, alguém de linhagem sacerdotal, era incomum ele escolher o deserto ao invés de escolher as pompas, o palco de Jerusalém. Visto isso, João, ele tinha um chamado muito específico, chamado tal que fez o próprio Jesus dizer que dentre os nascidos de mulher, não havia maior que ele. E a missão de João Batista era anunciar que Jesus, que o Messias, o ungido, tinha chegado. Quando a gente fala de uma espera de um Messias nessa época, era um pouco que eram vários sentimentos, se podemos dizer assim. Havia sim aqueles que aguardavam ansiosamente, mas também aqueles que, devido a tantos problemas, há tantos períodos onde o povo judeu foi escravizado, foi dominado, que meio que esquecia desta promessa feita por Isaías, voz que clama no deserto, e também da profecia feita por Malaquias. Mas havia sim uma expectativa, e essa expectativa, na maior parte, era de um Messias político,
um Messias que viesse de Jerusalém, que viesse do templo. Um Messias político, que libertaria, segundo aqueles que o aguardavam, das mãos do Império Romano. Mas João, ele não anunciava um Jesus que veio de Jerusalém, que viria. Pelo contrário, alguns fariseus, discípulos deles também, quando vinham abordar João, raças de víboras, assim que o chamavam. E como João, ele anunciava a vinda do Messias, um Messias que, andando um pouquinho para frente da história, viria de Nazaré, uma cidadezinha ao norte, um povoado pequeno de mais ou menos 300 a 400 habitantes, que nem era considerado uma cidade em si, por tão pequena que era. Por isso, inclusive, quando Filipe fala para Natanael, olha, eu estou com o Messias, e é Jesus de Nazaré, ele pergunta, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Então você já começa a ver alguns tabus, algumas regras, ou pelo menos algumas expectativas terrenas, racionais, sendo quebradas. E a forma que ele anuncia esse Messias que viria de Nazaré é através do arrependimento, no qual era chamado inclusive de batismo do arrependimento, até citado por Jesus como o batismo de João, citado também pelo apóstolo Paulo, por Lucas. Ele pregava o arrependimento. Só que, amados, essa palavra arrependimento aparece nada menos que 70 vezes no Novo Testamento. E temos um conceito muito simplório, ou, melhor dizendo, errado, do que é um arrependimento, do que é de fato se arrepender. Às vezes achamos que arrependimento é um sentimento, um remorso, um sentimento que me dei mal e agora eu tenho que pagar com as consequências. Arrependimento não é remorso. Arrependimento não é um sentimento que deu errado ou um sentimento que fez algo de errado. O arrependimento bíblico vem do original metanoia. Acredito que os irmãos conheçam esse termo. Metanoia é um termo muito específico, até difícil de conceituar, porque é uma mudança interna, de dentro para fora, uma mudança interior tão profunda que acaba, as consequências dessa mudança resvala nas ações, na atitude do indivíduo. É uma mudança não forçada, não é algo que é forçado, também não é algo racionalmente entendido, eu entendi, agora eu vou mudar. Não, também não é isso, é de fato uma mudança de natureza, é uma mudança de objetivo, é uma mudança de foco, é uma mudança a qual permite o homem e a mulher a entender o seu propósito aqui na terra. Isso é metanoia. E quando fala-se em batismo de arrependimento, veja bem, João estava pregando para judeus ali. Ali se encontrava doutores da lei, se encontrava pessoas simples também, publicanos, aristocratas, mas todos eram ali judeus. O foco eram os judeus. E quando se fala em batismo do arrependimento, ali para eles,
soava um pouco que estranho. Por quê? Porque o batismo, primeiro, não era uma palavra necessariamente religiosa, de origem religiosa. Batismo, por exemplo, era usado pelas tecelãs quando pegava-se um pano e ela precisava mudar a cor daquele pano, então enchia-se uma bacia com uma espécie de um corante e mergulhava, imergia aquele pano na bacia e só tirava aquele pano, aquele tecido, aquela roupa, quando ela estava com a cor mudada. Isso era batismo no meio profissional. Mas também essa palavra era usada para os prosélitos. Quem eram esses? Eram os não-judeus que se convertiam ao judaísmo. Então, além da circuncisão que eles teriam que passar para de fato sacramentar essa conversão, eles também eram batizados, imergiam na água, como símbolo da conversão, da mudança deles. Agora, para um judeu que conhecia as Escrituras, para um judeu que era filho de Abraão, fazia parte da nação escolhida por Deus para pregar a fé monoteísta, o batismo não era comum. Então você já percebe o problema de João para pregar o batismo para eles. E eu vejo aqui como a Bíblia ela é atemporal, e esse texto, esse fragmento aqui, não está aqui à toa, não foi deixada pelo Espírito Santo aqui à toa, mas quer nos passar uma mensagem. Eu vejo que passamos, e durante esses 2000 anos de cristianismo, passamos pelos mesmos problemas. Porque pregar o arrependimento para crente, como assim? Por que pregar o arrependimento incomoda tanto? Por que falar de arrependimento machuca? Porque as pessoas, nós, não estamos acostumados a alguém dizer quando estamos certos ou quando estamos errados. Falar que você, outra pessoa, precisa se arrepender é dizer: você está errada e você precisa se arrepender. Dizer que outra pessoa precisa passar por um arrependimento significa dizer que ela não passou pela transformação. E isso incomoda. Isso dói. Como eu conheço a Bíblia, nasci na igreja, eu que sou aí, de anos frequentador de igreja, fiz parte de grupo jovem, fiz parte do grupo de homens, já cantei na igreja, já até preguei. Como é que vão pregar para mim o arrependimento? Como é que vão dizer que eu preciso mudar internamente, que eu preciso passar por essa transformação? É o mesmo problema que João enfrentava naquele tempo. Só que, meus amados, nós podemos observar em Mateus 25, quando Jesus, ele vai falar uma parábola, ele vai contar uma parábola sobre 10 virgens, onde dessas 10, 5 eram prudentes, prepararam sua lamparina, acenderam sua lamparina
e pegaram uma reserva. E outras 5 imprudentes pegaram a sua lamparina, acenderam a sua lamparina, mas não pegaram um óleo reserva. Que quando elas, esperando o noivo, adormece e bate a meia-noite, e é anunciado, o noivo está vindo, essas 5 imprudentes se deparam com a lamparina apagada. E bate o desespero. E começam a pedir, divide comigo. Queridos, as 10 eram noivas. Não estamos falando aqui de 5 ímpios, 5 descrentes, imprudentes. Estamos falando de 5 noivas, 5 crentes imprudentes, que estavam vestidos de noiva, que era visto como noiva, mas estavam sem luz. Era reconhecido como noivas, mas a lâmpada estava apagada. Não havia luz. E eu costumo dizer que a Bíblia, em seus ensinamentos, ela é bem binária. Ou é sim, ou é não, ou é céu, ou é inferno. O noivo veio, pegou as 5 prudentes, e quando as 5 foram bater na porta, a resposta do noivo: eu não vos conheço. Os irmãos entendem a gravidade dessa situação? Os irmãos conseguem entender que sim, há dentro da igreja pessoas que precisam passar pelo arrependimento, pessoas que precisam passar pela transformação. Mas que isso? É um exagero, é? Bem, segundo as estatísticas do IBGE no passado, 31% é o percentual de evangélicos no Brasil. Estamos falando de 68 milhões de evangélicos no Brasil. E se você quiser abrir esse leque para todas as confissões cristãs, vamos para incríveis 81%. Mas vamos falar só dos protestantes. 31%, 1/3 da população é evangélica, é cristã protestante. E você vê a criminalidade diminuindo. Ano passado, 60 mil assassinatos, centenas de abortos, 1/3 dos casados se divorciando. A violência não cessa, corrupção, desleixo. Se somos 1/3 de cristãos protestantes, evangélicos nessa nação, era para essa nação estar mudada. Se de fato houvesse 1/3 de homens e mulheres arrependidos, transformados, não teríamos tais números. John Wesley, ele disse uma vez: me dê 100 homens que temam apenas o pecado e que seu desejo seja para Deus, que eu mudarei o mundo. John Wesley era um louco? Ele era louco em dizer tal coisa? Dizer que 100 homens poderia mudar o mundo inteiro? Não. John Wesley não era louco. Eu ainda ouso dizer que ainda estava sendo um pouco pessimista. Porque quando olhamos as Escrituras,
12 homens mudaram uma nação. E um homem mudou toda a Macedônia. E ele estava pedindo 100. Imagina 68 milhões de remidos, transformados, regenerados. Mudaríamos tudo. Mas é difícil ouvir que eu preciso ser mudado, que eu preciso ser transformado. É difícil ouvir alguém como eu, que nasceu em berço evangélico, crente a vida toda, ministro hoje. É difícil ouvir: Tiago, você precisa passar pela transformação do evangelho. Dói, incomoda, mas é necessário ouvir, porque há pessoas sim nessa situação. Eu me avaliei, avalie você assim. De fato você foi transformado? De fato houve mudança de mente? Ah, mas como que eu vejo? É simples. As suas ações dirão se você mudou ou não. Os velhos hábitos continuam? As velhas ações continuam? A forma de pensar continua? Irmão, desculpe a palavra dura, mas se isso tudo continua, você não passou pela transformação interna. Você não se arrependeu de verdade. Irmão, perdoe-me ser tão direto, mas isso mexeu comigo. Porque se eu, de fato, fui transformado, era natural as pessoas à minha volta serem contaminadas, influenciadas por mim, por essa transformação. Isso não acontece. Então eu tenho que questionar e acender a luz amarela. E quero hoje te convidar a questionar isso em seu coração e acender essa luz amarela. Porque, meus queridos irmãos, eu querendo ou não, você querendo ou não, a humanidade querendo ou não, uma coisa é certa: Jesus vai voltar. Eu passando pela transformação ou não, eu rejeitando essa palavra ou não, Cristo vai voltar para buscar a sua noiva. Só que, hoje em dia, você dizer que Jesus vai voltar, a única coisa que pensamos é: ele vai voltar, eu vou morar com o céu para ele e tal, vou morar com ele. Só que Jesus volta para também condenar. Jesus voltará para estabelecer juízo. E o juízo é para os dois lados. O machado está à porta. Está à árvore, perdão. Aquele que não gerar frutos será arrancado esta árvore. Foi João Batista que disse isso, não foi eu. Jesus, certa feita, ele fala para os seus discípulos mais próximos, que começaram a ficar com medo do que poderia acontecer quando eles começassem
a pregar o Evangelho, a pregar os ensinamentos de Jesus. Aí Jesus falou com eles assim: olha só, não tema aquele que pode apenas tirar a sua vida, mas tema aquele que pode tirar a sua vida e te lançar no inferno. Jesus é nosso rei, certo? E Ele quer nos salvar, mas Ele também é Senhor do inferno e condena aquele que não o aceita. Mas dizer isso é impopular. Não chama pessoas. Talvez uma pregação um pouquinho mais leve, mais positivista, que Jesus é amor, paz é amor, e só e acabou, que você nasceu para vencer, que você nasceu para ser vitorioso. Isso talvez soasse um pouco mais popular. Só que a Bíblia, ela não apresenta um Jesus só de amor, mas um Jesus juiz. E tememos esse Jesus juiz? Bem, você pode dizer: olhe as suas ações, olhe como você vê essa situação, como você se comporta, como você age. Tente observar como você pensa a respeito do Evangelho. Você teme o Jesus juiz? Dei fruto de arrependimento. O apóstolo Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 21, se não me falha a memória, que por um homem a morte entrou no mundo, mas também por um homem, a saber, Cristo Jesus, a ressurreição da morte. Cristo quer te ressuscitar da morte. Ele quer te dar a verdadeira vida, porque Ele é vida. Se nós não aceitarmos a pregação do arrependimento, se nós não aceitarmos isso, ficaremos imersos na morte, não teremos vida, não experimentaremos a vida que Jesus tem para nós. Mas é preciso deixar que o Espírito de Deus transforme o nosso interior. 2000 anos se passaram desde a encarnação de Jesus, e até hoje temos dificuldades em ouvir isso, em entender isso. Certa feita, um doutor da lei, fariseu, se não me engano, Nicodemos, perdão, ele vai até Jesus à noite, com medo de ser visto pelos seus, já demonstrando que ele não tinha entendido os ensinamentos de Jesus, mas ele aborda Jesus pensando que está abafando e diz: olha, eu sei que tu és filho de Deus, porque para fazer tudo que você faz, somente o Filho de Deus para fazer isso. Jesus responde a ele: em verdade te digo, aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Esse homem fica confuso. Como assim nascer de novo? Pode um homem já adulto voltar para o ventre da mãe e nascer de novo? Não, Nicodemos, parafraseando Jesus, não, meu filho. É necessário nascer da água e do Espírito. Nicodemos estava cego, surdo, em seu eu,
em seu egoísmo, em seu pecado, em sua morte. Por isso que ele não estava entendendo o que Jesus estava falando. E podemos identificar um perigo muito grande nisso, porque o apóstolo Paulo vai dizer que haverá um dia que será iniciado a apostasia, não uma apostasia, mas a apostasia que antecederá a manifestação do anticristo. Mas é se rebeliar contra a fé. É fazer algo contra a fé. E queridos, como inicia uma rebelião? De fora para dentro ou de dentro para fora? De fora para dentro não é rebelião, é invasão. Rebelião é de dentro para fora. E como é planejado uma rebelião? Um grupo mínimo, querendo incitar a rebelião, aos poucos tenta convencer e formar uma maioria. E só se consegue fazer uma rebelião quando se tem maioria. E quando consegue esse número, aí a rebelião é iniciada. Mas como isso pode acontecer? De dentro? Sim, sabe como? Assim como Nicodemos, pensando que está certo, mas estava errado. Pensando que estava no caminho, mas estava fora dele. Pensando que o objetivo era o céu, mas estava se caminhando para o inferno. Quando o certo se tornar errado, e o errado se tornar certo, e a pessoa, inclusive, brigar por isso, defender isso, aí é o ponto ideal. Porque estarão pensando que estão fazendo certo. E o apóstolo Paulo dá a sugestão, a única coisa que impede de sermos enganados a esse ponto. Ele fala, não fique à deriva. O que é a deriva? Um barco sem um sistema de propulsão, sem remo, sem nada, ali solto no mar aberto. Aonde a onda, o vento o levar, ele vai. Se quiser voltar, ele volta. A onda e o vento o levarão. Não fique à deriva. O nosso sistema de propulsão é a palavra de Deus. Se você não quiser ficar enganado, então mergulhe na palavra de Deus. Sem ela, ficamos vulneráveis. Isaías, ele vai ter uma experiência muito interessante. Deus vai falar com ele. E ele vai mandar Isaías a tecer uma sentença para o povo de Israel naquele momento. E ele fala assim, o povo que estava mergulhado na idolatria, ele fala assim, olha, eles vão ficar igual os deuses que eles estão idolatrando, cegos, surdos e mudos. Tem olhos, mas não conseguem enxergar. Tem ouvidos, se estamos certos ou se estamos errados. Mas nesse momento, Senhor, eu quero lhe pedir, se há necessidade, se eu ainda, Senhor, não passei por tal transformação, se ainda não experimentei o verdadeiro arrependimento, se ainda eu não fui imerso na água para mudar, Pai,
que isso seja feito agora em minha vida. Que isso seja feito agora, Senhor, no meu viver. Ah, Deus, uma única coisa me interessa, que é fazer a tua vontade, Senhor. Uma única coisa me interessa, é viver para ti, ó Pai. Então, Senhor, eu não quero, ó Deus amado, ser enganado por ventos de doutrinas. Eu não quero ser enganado pelo meu ego, pelo meu eu, pelo meu egoísmo. Mas eu quero ter os ouvidos atentos para ouvir a sua voz. Eu quero ter minha visão, Senhor, nítida, para ver a sua face, ó Deus. Eu quero ter, Senhor, minha mente limpa para discernir quando é sua voz. Deus, nos ajude. Mortifica a nossa carne, Senhor. Mortifica as nossas paixões, Senhor, dessa natureza pecaminosa. E nos ajude a viver uma vida santa, Senhor. Nos ajude a viver uma vida cristã de verdade. Nos ajuda, Senhor. Obrigado pela tua palavra ministrada. Obrigado, Espírito Santo de Deus, por ter nos confrontado, por ter nos constrangido nesta noite. E te peço uma última coisa, que o Senhor venha continuar falando aos corações de cada um aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Gente, boa noite, graça e paz para vocês. Amém. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do teu espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Eu quero nascer do teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer tua vontade, ó doce Espírito, que a minha vida seja a tua. Pega tuas mãos, diga. Que a minha vida seja a tua vida. Que a minha vida seja a tua vida, Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor, querido? Aleluias! Aleluias! Glórias a Deus! Amém, Jesus. Aí vem ele. Pais queridos, uma bênção, né? Uma bênção ouvirmos a palavra do Senhor. A palavra do Senhor, ela nos exorta, mas o nosso Deus nos ama. E quando nós somos exortados, nós somos filhos que aceitamos a exortação do Senhor, porque sabemos que é o cuidado de Deus com a nossa vida. Que Deus continue abençoando o ministro Zagre, que Deus possa usá-lo como canal, sempre para transmitir as verdades do Senhor Jesus Cristo. Hoje o pastor Felipe Bortuan, nosso pastor, não está presente. Ele foi receber uma família de pastoral que está vindo de Campinas. Por isso que o nosso pastor não está aqui conosco nesta noite, tá? Mas nós louvamos a Deus, porque é um privilégio para nós adorarmos ao nosso Deus, saber que temos um Deus que cuida de nós, tá? E que certamente nos dará uma semana abençoada. Vamos orar. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, porque entendemos que é um privilégio estar em tua casa. Nós te agradecemos, Senhor, porque tu és um Deus que tem cuidado de nós. Nós te louvamos, Senhor, porque a tua misericórdia nos alcançou.
Senhor, Tu nos chamaste, Tu nos libertaste, Senhor, e Tu tem nos dado criado um projeto em nossa vida, Senhor, para que nós possamos, como foi falado nesta noite, ministrar a Tua palavra, que nós possamos ser como luzeiros, Senhor, assim como Tu chamaste a João Batista, Senhor, aquele que prepararia o caminho do Senhor, anunciaria a vinda do Messias. Como Tua igreja, nós aqui estamos, Senhor, e entendemos que em breve Tu há de vir buscar a Tua igreja. Senhor, sustenta-nos, Senhor, ajuda-nos, Senhor, que sejamos prudentes, como foi falado nesta noite, que possamos todo o tempo estar com as lamparinas acesas, que o Teu Santo Espírito, Senhor, continue inundando as nossas vidas. Nós Te louvamos e Te pedimos, abençoa os Teus filhos, aqueles que estão aqui, Senhor, aqueles também que estão assistindo, Senhor Deus, através das mídias sociais, que a Tua bênção os alcance nesta noite. Nós Te pedimos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Recebam a bênção apostólica, que o amor do eterno Deus, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, sobre a tua família. Que a tua semana seja uma semana abençoada, que tu possas sentir a boa mão do Senhor dirigindo e abençoando a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Uma semana abençoada. Uma chance igual a esta, talvez eu não tenha mais. Quero estar em Tua presença, nem que seja a última vez. Se tiver que gritar, eu gritarei. Se tiver que chorar, eu chorarei. Se tiver que humilhar o meu espírito, assim o farei. Me dá mais uma chance. Eu quero nascer do Teu Espírito. Eu quero matar minha carne, fazer Tua vontade, doce Espírito. Que a minha vida seja Tua. Que a minha vida, que a minha vida seja Tua.